Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, sou o CEO e fundador da Investins. Eu tenho 16 anos e nesse vídeo aqui você vai aprender o que é taxa Selic e por que ela é a mãe de todas as outras taxas desse nosso país. A taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, da economia brasileira. Ela é como se fosse a taxa mãe de todas as outras taxas. Funciona basicamente da seguinte forma: se ela sobe, o crédito no país, pegar dinheiro no Brasil, fica mais caro, os empréstimos e afins. E se ela cai, o crédito, pegar dinheiro no nosso país, fica mais barato, fica mais acessível. Então, de forma resumida, quando a taxa Selic ela tá alta, pegar dinheiro no país está caro, está mais difícil. A gente possui altas rentabilidades na renda fixa, onde as pessoas elas procuram investimentos mais atrativos. Isso diminui o consumo e reduz a velocidade da inflação. Por um outro lado, se a taxa Selic, a taxa mãe de todas as outras taxas, tá barata, tá baixa, o que acontece? Isso é justamente o oposto do que eu acabei de falar. Isso estimula o consumo, é mais dinheiro na economia, o crédito fica mais barato, as pessoas tendem a pegar mais dinheiro para empreender, as empresas tendem a pegar mais financiamentos para crescer. E isso não cria tantos incentivos para a poupança, cria mais incentivos para sim as pessoas pegarem esses dinheiros e empreender e fazer negócios e tentar uma forma mais lucrativa de ganhar dinheiro, ao invés de só emprestar esse dinheiro para o governo a troca de uma taxa muito baixa. Afinal, nesse nosso exemplo aqui, nesse cenário, a taxa Selic está baixa, ela está barata. E David, quem define a taxa Selic? Eu observei até aqui que ela tem muito impacto sobre a minha e sobre a sua vida. Só que quem define é o ministro da Economia? Veja bem, pessoal, quem define a taxa Selic, se ela deve subir, se ela deve cair, se ela deve continuar da maneira que está, é o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Basicamente, eles são 8 pessoas do colegiado do Banco Central, que é o órgão que fiscaliza, é o órgão que é responsável pela política monetária do nosso país. Então, essas 8 pessoas, eles se reúnem a cada 45 dias aproximadamente, em uma reunião que dura aproximadamente 2 dias, para definir os rumos da taxa Selic. Se eles vão subir ela, se eles vão diminuir ela, se eles vão deixar ela do mesmo jeito, do jeito que está. E o que eles olham para diminuir, para subir ou para deixar a taxa Selic no mesmo patamar? Eles olham para uma coisa chamada de inflação. Para você que não sabe o conceito de inflação, apesar de ser uma palavra bem comum nos tempos atuais, eu te explico. A inflação é basicamente o aumento generalizado dos preços de bens e de serviços. Meu Deus, David, que é isso, cara? Vamos lá, pessoal. Sabe aquela coisa que a nossa mãe fala, que com 10 reais na época dela, quando ela era criança, ela ia no mercado, comprava 7 salgadinhos, 2 refrigerantes, depois comprava 70 mil balas e ainda sobrava troco? E hoje, com os mesmos 10 reais, a gente mal consegue comprar um refrigerante? Isso é inflação. A inflação é o nosso dinheiro perdendo valor ao longo do tempo. É o nosso dinheiro como se ele fosse sendo rasgado ao longo do tempo. Meu Deus, David, ninguém nunca me contou isso, a escola nunca me contou isso. O nosso dinheiro ele é rasgado ao longo do tempo? Como é que funciona isso? Pessoal, basicamente funciona da seguinte forma: ao longo do tempo, os preços dos bens, dos produtos, do mercado, das lojas, das empresas, eles tendem a ficar mais caros ao longo do tempo. Eles vão aumentando ali de ano para ano. E o nosso dinheiro E por que hoje, com os mesmos 10 reais, você mal consegue comprar um refrigerante? Pelo seguinte fato: ao longo do tempo, o nosso dinheiro real, não só o real, mas especificamente ele, vai perdendo valor. É como se ele fosse sendo rasgado ao longo do tempo. É como se o governo ele fosse rasgando um pouquinho cada ano o nosso dinheiro, uma parte do papel moeda. E mesmo tendo os mesmos 10 reais que a nossa mãe tinha alguns anos atrás, a gente vai comprando menos coisa. Porque justamente ao longo do tempo, o nosso dinheiro ele vai valendo menos. Então, o regime monetário do nosso país, ele basicamente
é de meta de inflação. Então o governo, todo ano, tem uma meta de inflação a ser cumprida. E ele faz de tudo para que ele consiga deixar a inflação naquela meta que ele definiu nos anos anteriores. E qual é o instrumento, David, que o governo utiliza para meio que controlar a inflação? Para pegar a inflação que está muito alta às vezes e colocar na meta, ou às vezes pegar uma inflação que está muito baixa e colocar na meta. Qual é esse instrumento? O instrumento que ele utiliza é a taxa Selic. Por que, David? Agora eu meio que boiei. Como é que isso aí funciona? Você não aprendeu nesse vídeo que a taxa Selic, ela meio que controla a quantidade de dinheiro em circulação na economia? Afinal, ela tem esse poder de deixar o dinheiro mais caro, os empréstimos, os financiamentos mais caros, ou deixar tudo isso mais barato. Então, se está mais caro, as pessoas elas vão pegar menos dinheiro, então elas vão comprar menos coisas, elas vão poupar mais, porque as rentabilidades na renda fixa estão mais atrativas. E se a taxa Selic está muito barata, isso significa que pegar dinheiro emprestado está muito mais fácil, está muito mais barato. Então elas vão pegar mais dinheiro e vão comprar mais coisas, vai ter mais dinheiro em circulação na economia. Até aqui tudo certo, né? Eu basicamente recapitulei o que você já aprendeu. Então pensa comigo, se a inflação está acima da meta, ou as expectativas de inflação estão acima das metas, o Banco Central tem que fazer a inflação, essa expectativa, cair para ele cumprir a meta dele. Nesse caso, ele aumenta a nossa taxa Selic e ao fazer isso, o crédito fica mais caro e isso faz o consumo diminuir, ou melhor, o consumo tende a diminuir. O equilíbrio entre a demanda e a oferta faz com que os preços tendem a cair e a inflação aos pouquinhos vai voltando para a meta do governo. Esse é o primeiro cenário. Agora o segundo cenário é justamente quando a inflação ela está tendendo a ficar abaixo da meta. Se o governo tem uma meta, a inflação ela não pode ficar nem muito alta, nem muito acima e muito menos abaixo dessa meta. Então o que o governo faz para fazer a inflação subir e alcançar a meta? O Banco Central, o Copom, ele reduz a taxa Selic e isso estimula a economia. Isso vai gerar mais consumo e automaticamente mais investimentos. E as coisas, os preços dos produtos com mais consumo tendem a ficar mais caros. Isso vai fazendo a inflação subindo até que ela chegue na meta. Então, de forma resumida, o objetivo da taxa Selic é deixar a inflação na meta do governo. Se você tiver curtido esse vídeo, compartilhe esse conteúdo com uma amiga ou um amigo e faça do mundo um lugar melhor. Até a próxima!